Josué orou, e o sol parou, e o sol parou. Olha, muita gente se esconde na tristeza e depressão para não rezar. Eu sei que rezar com depressão é difícil, mas Elias era um profeta deprimido. Pega a Bíblia e vê. Sentou lá no canto. Ah, Senhor, é melhor eu morrer. Não sei porque que eu tenho vida. Por que é assim? Eu falei que ia vir seca, agora veio. Olha o que eu estou passando. É Elias. Talvez alguns de vocês se identifiquem com esse profeta deprimido. Deus falou: come. Não quero comer. A pessoa está assim, meio doente, não quer comer, não quer fazer nada. Come. E fez ele comer, fez ele caminhar. E a oração de Elias teve poder, apesar de tudo, a ponto dele pedir fogo do céu para queimar um sacrifício molhado com água. Você, eu já falei isso aqui, você que faz churrasco na sua casa, você molha o carvão? Não é possível. Se molhar o carvão, ele não acende. Pois Elias mandou molhar o carvão e pediu fogo para queimar aquela lenha toda, e Deus enviou o fogo do céu. A oração tem poder. Por isso nós estamos cantando. Elias orou, esse lugar tremeu, fogo desceu. E mais ainda, Josué era um jovem corajoso, fiel, mas era um jovem daqueles que estava sempre querendo pôr os outros na parede. Chegou para Moisés e falou: Moisés, tem 2 profetizando aqui, manda parar, porque eles não cumpriram as nossas regras. Pois é, esse Josué, que também é cabeça dura, não entendia tudo que era o projeto do evangelho, mandou o sol parar para a batalha acabar, e o sol parou em Gabaon. Então nós estamos rezando com estes 2 grandes homens, Elias e Josué. Fala para a pessoa do teu lado: Deus te faça um pouco Elias e um pouco Josué. As mulheres também, viu? Um pouco Elias e um pouco Josué você precisa ser. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Muitas vezes a gente olha a fé só como um ato para grandes coisas. A montanha que sai de um lugar e vai para outro. A figueira que Jesus olha para ela e diz: não darás mais fruto. O cidadão que estava lá brigando e impedindo São Paulo de evangelizar e fica cego. O coxo que Pedro viu, que Paulo viu que ele tinha fé para andar, e diz: aquele homem de 40 anos que nunca tinha andado, e ele diz: levanta, fica de pé. E o homem ficou de pé e saiu andando. Nunca tinha andado na vida. A gente sempre olha a fé para esses grandes atos, que eu já tive a oportunidade de ver também. Mas a fé precisa ser exercitada nas pequenas coisas por todo o tempo. A gente tem que rezar pelas pequenas coisas o tempo todo. Então às vezes a gente não percebe que a nossa vida tem que ser uma vida de combate espiritual. Fale para o seu irmão: a tua vida tem que ser uma vida de combate espiritual. Não é para rezar só quando vai no grupo, ou então só à noite antes de dormir, ou só na hora que acordou antes de sair de casa. É para o tempo todo você estar fazendo orações e pedindo atos de fé. É o ato de fé na hora que você vai encontrar alguém e louvar a Deus quando percebe. Eu, esses dias atrás, estava conversando com uma pessoa e o filho pequenininho queria um doce que estava no pote lá.
E a pessoa queria conversar comigo, eu estava ali na casa da pessoa, e ela não conseguia falar comigo, porque a criança ficava o tempo todo reclamando que queria o doce. E ela com aquele pote na mão, fazendo todo o esforço do mundo, e não abria o bendito do pote, ia pegar ar, não conseguia abrir. E ela não conseguia dar atenção para mim, não conseguia dar atenção para a criança. E aí eu olhei para ela e disse assim: faz uma oração. Aí ela falou assim: Jesus, me ajude a abrir o pote. O pote fez pluft e abriu a tampa. Não é? Foi um sinal, coisa boba, não é? Ela podia pegar uma faca também, puxar, saía o ar, abria o pote. Mas a gente tem que aprender a viver pela fé, a utilizar todo momento atos de fé, atos de oração com fé, para pequenas coisas, para as coisas do dia a dia, para o tempo todo. Somos chamados a ser mulheres de fé, homens de fé. Fala para o seu irmão: você é chamado a ser homem de fé, mulher de fé, em todas as coisas, em todas as coisas. Não é só para grandes coisas, para resolver grandes problemas. Tem que começar com pequenininho. Você tem que fazer o exercício da fé. Senhor, eu te peço, dá-nos a graça de exercitar a fé a cada momento. Senhor Jesus, aumenta a minha fé, Senhor. Canta, igreja, Uma nova canção, é a tua oração, é a nossa. E recebe do Espírito. E recebe do Espírito Uma nova unção. uma nova unção. Canta, igreja, você, eu, somos nós juntos, igreja. Canta, igreja, Uma nova canção. uma nova canção. E recebe do Espírito. E recebe do Espírito uma nova unção. Vamos nos sentar. Quem trouxe a Bíblia, quiser acompanhar a leitura. Quem não trouxe, depois entra lá no YouTube, assiste a pregação de novo e pega a tua Bíblia lá. Quero pegar o Evangelho de Marcos no capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Versículos 53 ao 57. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 53. E o que diz o evangelista? Após a travessia, eles aportaram em Genezaré e atracaram. Mal tinham desembarcado, os habitantes reconheceram Jesus. Percorreram toda a região e começaram a transportar os doentes em macas para os lugares onde descobriam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, aldeias, cidades ou sítios, traziam os doentes para as praças, suplicavam que os deixasse tocar apenas na franja de sua veste, e todos os que o tocavam ficavam curados. Palavra do Senhor. Jesus saiu de um canto, pegou um barco com seus discípulos e atravessou. Deixou aquelas pessoas que o estavam seguindo para trás e chegou num outro lugar. Não estava agendado, não dava para entrar na internet para saber a localização exata de onde estava andando Jesus. Mas rapidamente as pessoas souberam que ele estava lá. E diz que Jesus não ficou parado lá: eu vou fazer aqui hoje uma reunião de oração, vou fazer um culto, vou fazer uma missa. Não, ele não ficou nada disso. Ele saiu andando, porque ele não foi lá para isso. Foi para aldeias,
foi para sítios, foi para pequenas cidades que estavam por lá. Mas por todo lugar que ele ia, o povo, sabendo que Jesus estaria passando por ali, começou a juntar os seus doentes. E aí eu vou falar para você, hoje, nos dias de hoje, você vai carregar um doente, você vai pedir uma ambulância, lá para o SAMU, para o sei lá o quê, e vai penar, que é capaz de às vezes demorar, às vezes pode não demorar, mas vai demorar. Se você enfiar no seu carro, é fácil pegar um doente e enfiar num carro, um doente mesmo para transportar? Não é fácil. Desajeitado, a pessoa, você precisa carregar ela, precisa ter mais gente com você. E naquele tempo era fácil? Não tinha carro, não tinha ambulância, carroças não existia, cavalos existia, mas só para os ricos, só para os soldados. Como é que transportava? Um amigo e outro amigo pega a maca e dá-lhe carregar o doente. E pior, carregar para onde? Estão dizendo que ele está lá, vamos para lá, cata e vai, aquele monte de gente encontrando pela estrada, para chegar até Jesus. Chegava na praça, soltava os doentes na praça, claro, ali diz, deixavam os doentes na praça. Eu espero que lá tivesse árvore, porque se fosse nesse sol de hoje, que é o sol da Judéia, e lá não tem árvore, não deve ter sido fácil, igual a gente hoje também, tendo que andar. Maringá ainda tem bastante árvore. Foram atrás de Jesus, porque ouviram falar, eles ouviram falar de outras pessoas, porque eles estavam do outro lado, de que ali havia alguém que poderia curar aqueles enfermos. E aí eles diziam para Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava no seu projeto de caminhada, ele estava indo para algum lugar. Então eles diziam para Jesus: deixa pelo menos tocar nas franjas da tua veste, e eles serão curados. Ora, quem disse isso? Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus falou: olha aqui, gente, eu vou passando aqui, vocês me alcançam e toca minha roupa, quem tocar está curado, quem não tocar não está. Jesus não falou nada. Este texto de São Marcos não trata nenhum discurso de Jesus nesse momento. Jesus não ficou falando, não precisava. A sua presença e a fé daquelas pessoas, a fé de que estavam diante de algo novo, de alguém diferente. Certamente eles não tinham ainda a compreensão que estavam diante do próprio Deus, encarnado na forma humana, não sabiam. Certamente eles não entendiam as escrituras todas da salvação, não. Eles sabiam o seguinte: estamos de algo novo, estamos de algo diferente e poderoso, precisamos de graça, e eu creio que Ele pode. As pessoas, e eu quero falar isso hoje em dia, procuram muitos mestres, escutam muitas coisas, algumas boas, algumas que só vão fazer confusão, mas vão fazendo, vão bebendo daqui, bebendo água limpa com água suja, com água estragada, e vão bebendo, estão com sede. As pessoas perderam a confiança no poder de Jesus, e eu quero dizer para vocês, Jesus continua o mesmo. Cabe a nós pegar os irmãos na maca e trazer para onde eles podem receber a graça. Gente,
nos acomodando a pegar as coisas pelo aplicativo, pelo celular. Eu sei, meus irmãos estão me assistindo e vão receber graças também, alguns deles vão estar lá assistindo. Mas isso está nos tornando fracos na fé. Porque a gente passa a ser telespectador, mesmo que não seja de televisão, mesmo que seja de alguma coisa. Perdemos que igreja não é isso. Podemos ter um bom ensinamento e assisti-lo? Sim. Posso ter uma excelente formação? Claro. Mas compartilhar a fé, acender o fogo da fé, nós precisamos fazer como eles fizeram: ir atrás de Jesus. Ir atrás de Jesus. Fazer o que for preciso. Claro, Jesus não quer que fiquemos doentes, mas não dá para ser igreja, cada um na sua. Eu vejo às vezes, a pessoa liga lá o celular, numa boa pregação, e sai andando, daqui a pouco está brigando, daqui a pouco está reclamando, daqui a pouco está xingando, está lá a pregação passando, ou na televisão, ou no tablet. Jesus não falou. Esta passagem me impressionou muito hoje, porque Jesus não falou. Ele andou. Me faz lembrar um dos famosos textos de São Francisco de Assis, quando reuniu os seus discípulos e disse: vamos sair para evangelizar. E eles foram tudo com Francisco. E Francisco andou a cidade inteira, foi de ponta a ponta, subiu lá o monte, lá foi no Monte Alverne, desceu do monte, não sei o que. Quando voltou, ele falou: e aí, Francisco, nós não falamos nada? Como é que nós evangelizamos? Nós não pregamos nada? E Francisco falou: não, nós pregamos. Porque não se fala só de Jesus com a boca. O Senhor curou aquele dia. Quantos? Quem prestou atenção na minha leitura me diz: quantos Jesus curou naquele dia? Quantos? Vou ler de novo para a gente não ficar na dúvida. Suplicavam que o deixasse tocar apenas na franja de sua veste. E todos, quantos? Fala para o teu irmão, quantos? Quantos? Todos os que tocaram foram curados. Naquele dia, Jesus não perguntou o que eles queriam, como ele fez com o cego de Jericó. Naquele dia, Jesus não mandou eles se mostrarem ao sacerdote, como ele fez com os 10 leprosos. Naquele dia, Jesus não fez um anúncio e aí eles ficaram curados. Naquele dia, Jesus andou. Eles creram e foram atrás de Jesus e tocaram Jesus, e todos foram curados. É esta experiência que o Senhor está retomando a fazer nos dias de hoje, porque são dias difíceis, são dias onde a fé corre riscos, onde muito da fé virou só, e é uma bênção, solidariedade, mas solidariedade não é fé. Vamos tocar o Senhor, e vamos falar para as pessoas: venham tocar o Senhor. Tocar com a alma, não significa tocar fisicamente, apesar que aqui nesse caso tocavam mesmo. O Senhor está nos falando com clareza, sobre fé. Desde o início hoje, desde o primeiro momento, o Senhor está falando para a gente fazer exercícios de fé, percebermos a presença dEle, tocarmos mesmo quando Ele não está falando, e irmos ao seu encontro, como estamos fazendo hoje aqui.
mas que temos que continuar, mesmo que ele atravesse o mar para atracar em Genezaré. Vamos ficar de pé. Onde quer que ele entrasse, aldeias, cidades, sítios, traziam os doentes para as praças, e todos os que o tocavam ficavam curados. Senhor, queremos tocar no teu manto agora, Senhor. Queremos tocar na tua presença no meio de nós agora, Senhor. Queremos perceber que tu estás andando no nosso meio, porque estás vivo. E o Espírito Santo dá testemunho de que estás vivo e ressuscitado. Queremos tocar em ti, Senhor. Porque queremos sair daqui curados. Porque queremos sair daqui, Senhor, reanimados na fé. Exercitando a fé a cada momento, Senhor. Dá-nos, Senhor, a vitória, Senhor. Concede-nos agora, Senhor, como fizestes lá em Genezaré, nas aldeias, nos sítios, em todos os lugares, Senhor. Hoje eu vou tocar no Senhor com minha fé. Vou rasgar o céu com minha oração e te ver face a face, Senhor.